A pandemia do coronavírus trouxe diversas mudanças sociais, seja ela no comportamento ou no emocional, acarretando tristeza, dor e transformação. Porém, há um grupo de pessoas que está sofrendo ainda mais: os dependentes químicos. Nestes meses de isolamento social, observou-se um expressivo aumento no número de internações hospitalares decorrentes de uso de drogas. O mesmo tem acontecido com os que já faziam uso moderado no dia a dia. Sejam elas lícitas, ilícitas ou naturais, tem trazido um impacto para a sociedade hoje. Mas como prevenir e tratar? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Dr. Rubens Farnese, mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um vídeo novo você receber a notificação. Doutor Rubens, fala pra gente, existe mesmo essa relação do aumento de casos de pessoas que passaram a utilizar mais drogas, o consumo de álcool, reflexo da pandemia? Ô Lucas, o que acontece é que, como até a gente estava conversando aqui antes de iniciar, né, o vídeo, as pessoas tiveram que, pelo menos no ano passado, né, quando teve aquele isolamento social mais rigoroso, né, as pessoas tiveram que permanecer em casa, né, os bares foram fechados, né, bares, restaurantes foram fechados e o único acesso que houve às bebidas alcoólicas foi a pessoa ir ao supermercado. Então, assim, logicamente, e assim, houve mais tempo disponível, vamos dizer assim, porque ou as pessoas passaram a ter que trabalhar dentro de casa, ou então, se elas, digamos assim, não tinham mais um trabalho formal fora de casa, né, elas começaram a permanecer mais em casa do que permaneciam antes. Não tiveram mais tempo disponível para aumentar a ingestão de bebida, né? Se antes num bar ela É, tinha acesso a uma dose, dose, agora ela tem a em garrafa. casa tinha garrafa e disponível ali por um tempo disponível maior também, né? Porque antes, de repente, a pessoa teria que consumir uma parte do dia, né? Pelo menos durante a semana, trabalhando, onde ela ter acesso a uma bebida alcoólica não seria tão fácil, né? Então, realmente, houve um aumento da ingestão, né, de bebidas alcoólicas, e até de outras drogas também. E, logicamente, aí as situações elas afloraram, né, com maior ímpeto. Outra questão também, por exemplo, eu trabalho lá no CAPS, né, no CAPS AD, aqui de São Del Rey, e também devido à pandemia, né, houve uma diminuição no atendimento, né, não foi permitido mais aquele que a gente chama de permanência dia, né, aonde o dependente ia lá para o CAPS AD e ele permanecia lá durante o dia, um determinado período de horário, né, que era indicado para ele, para tratamento, e esse dependente, então, ele estava permanecendo em casa. Então, houve uma certa também dificuldade de acesso, né, ao tratamento da dependência química. Então, por um lado, houve oportunidades maiores de ingestão de bebida alcoólica, né, e, de outro lado, houve uma dificuldade, né, no tratamento, né? O senhor vê também que pode ter sido uma forma de refúgio para pessoas que tiveram doenças psicológicas assim mais agravadas com essa pandemia? É, Porque o estresse, a ansiedade, a depressão se afloraram nesse período, sim. né? Principalmente com vendo as crises, seja ela financeira, o distanciamento social, vários problemas, né? A bebida, o cigarro, outras drogas pode ter sido uma forma de refúgio também dessas pessoas? A bebida alcoólica, qualquer tipo de dependência química, né, é sempre uma Uma forma de refúgio, né? dificuldade da pessoa de lidar Com a com sua realidade. vida, com seu dia a dia, né, com suas relações humanas, sejam familiares, seja com amigos, seja no trabalho. É sempre existe uma situação espiritual, psicológica, que coloca a pessoa vulnerável a
se tornar um dependente químico, e essa vulnerabilidade ela vai aumentando na medida em que a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente das substâncias, né? E como a pandemia propiciou oportunidades de aumento da ingestão, inclusive houve relatos de pessoas que utilizam o próprio álcool gel, né, que a indicação seria utilizar para a higienização das mãos, né? As pessoas, por ficarem ali portando o álcool gel, né, às vezes pega um frasco menor, coloca no bolso e transitando, de repente ela se aproveita de certas circunstâncias e bebe também, não só usa para higienizar a mão, mas também bebe aquele conteúdo de álcool gel. Então, assim, surgiram várias situações que possibilitaram isso. Então, logicamente, como o fato também do dependente químico ter que ficar mais tempo em casa, né? E de repente já tinha uma relação, devido à dependência química, uma relação conflituosa com os familiares, e os familiares uma relação conflituosa com eles, né? Logicamente, as situações de ansiedade, de depressão, que a gente chama de comorbidades, ou seja, são doenças que ocorrem junto com outras doenças. Morbidade é a doença e seus sintomas, né? Então, a depressão, a ansiedade, né? Os transtornos de pânico, as esquizofrenias, que são muitas vezes comorbidades que existem juntamente com a dependência química, elas acabam piorando também, e aí é um círculo vicioso, uma coisa levando a outra, né? Então, logicamente, a pandemia, com certeza, não digo que ela tenha sido causa, né, mas ela, com certeza, proporcionou situações que levaram a um aumento, ao agravamento das dependências químicas. Trouxe danos. Trouxe danos, com certeza. Acredito eu que um dos pontos mais difíceis, né, na questão do tratamento do dependente químico é, primeiro, o reconhecimento que se é dependente e a questão da aceitação e a necessidade de buscar um tratamento. E aí eu Isso. te pergunto agora, como perceber que a pessoa, por exemplo, como perceber que eu sou dependente? Igual o senhor falando, nessa pandemia acabou se agravando muito as coisas. E agora já temos mais de um ano, né? E se a utilização da bebida passou a ser uma rotina, em um ano, isso pode se considerar um vício, não? A palavra vício, ela, assim, a gente não considera muito adequada quando se fala de dependência química, porque vício pressupõe um defeito moral, né? E a dependência química não é um defeito moral, é uma dependência química, é uma doença, né? É catalogada lá no Código Internacional de Doenças, no CID, né? Como F10, né? O alcoolismo, e F19, a dependência de cocaína, mas aí no CID-10, as dependências químicas hoje são catalogadas como transtornos mentais, né? Então não seria um vício. Logicamente que a dependência química agrava os vícios, os defeitos que a pessoa tem e que, logicamente, por estar na dependência química ativa, ela não trabalha e, consequentemente, eles aumentam e eles também entram no círculo vicioso para que a pessoa se mantenha, né, nesse transtorno mental. Agora, a questão do reconhecimento por parte do dependente é um reconhecimento difícil, porque, principalmente quando se trata do alcoolismo, porque o álcool a bebida alcoólica é uma coisa que faz parte da cultura, né? Você usa bebida alcoólica, independentemente de você ser ou não dependente químico, né? Por exemplo, o cigarro também é um elemento da cultura, né? E assim, e de uma erradicação muito mais difícil do que o alcoolismo, porque o cigarro, até uns tempos atrás, você utilizava ele em qualquer ambiente e em qualquer circunstância, né? O álcool não, o álcool, dependendo do lugar e da hora e do momento, você não usava, mas o cigarro era onipresente, né? Hoje não, mas era. Então, essas substâncias que fazem parte da cultura diária de utilização,
O reconhecimento fica difícil porque a pessoa acha que eu extrapolo, né? Eu de repente estou fumando 5 maços de cigarro por dia, eu estou bebendo 5 litros de álcool por dia, mas quem não bebe, né? Todo mundo bebe. Eu tenho um Quem não controle. fuma? Exatamente. Quem não fuma? Não, eu bebo, mas eu controlo, né? Eu não tenho problema nenhum que está me levando a beber, não tem problema nenhum que está me levando a fumar. A pessoa não consegue associar as suas situações de vida como motivação para ingerir a substância. Ela pensa que tudo aquilo faz parte do dia a dia dela, da vida normal dela, e encara tudo com muita normalidade. E quando começa a se falar dos problemas, isso aí não é só o dependente químico, é da cultura, infelizmente, da sociedade, sempre jogar a responsabilidade no outro. Né? Então eu sou nervoso por causa do outro. Eu sou ansioso por causa do outro. Eu sou ansioso por causa da pandemia. Agora é a pandemia. A pandemia agora é a bola da vez. Eu sou ansioso por causa da pandemia. Eu sou ansioso porque eu perdi meu emprego. Eu sou ansioso... Não, eu não sou ansioso porque eu perdi o emprego. Perder o emprego pode me colocar mais ansioso. A pandemia pode me colocar mais ansioso. O outro pode me colocar mais ansioso. Mas a ansiedade é minha. Ela é minha. Eu que tenho que resolver isso. De repente a gente fica ansioso até consigo mesmo, fica deprimido por causa de si mesmo, né? Mas a gente tem sempre aquele mecanismo de defesa de atribuir ao outro uma coisa que é da gente. Né? As pessoas às vezes chegam e falam assim, a vida está ruim. Eu sempre pergunto para ela, de que vida você está falando? Aí a pessoa me olha com aquela cara de surpresa, como assim? Eu falei assim, você está falando da sua vida ou da vida de outra pessoa? Mas como assim, não é a mesma coisa não? Não, não é a mesma coisa. A minha vida pode estar boa e a sua vida pode estar péssima. Vida não é aquilo que se passa de fora da gente, a vida é aquilo que se passa dentro da gente. E as pessoas normalmente não têm esse entendimento. O entendimento de vida que a gente acha, por exemplo, é isso que está acontecendo aqui. Isso aqui não é minha vida. Não é? Minha vida não é essa entrevista. Ela pode fazer parte dela, mas não é ela. A reação que eu posso ter frente a essa entrevista aqui é minha. Eu posso chegar aqui e ficar ansiosíssimo aqui na frente dessas câmeras aqui e não conseguir dar uma palavra. Não conseguir falar nada. Eu fico inibido aqui, fico intimidado e não falo nada. Como também mas não é o que acontece. Eu estou aqui falando normalmente. Essa situação aqui não me deixa ansioso, mas haverá pessoas que não darão conta de conceder uma entrevista como essa. Por quê? Porque elas ficam com medo de errar, com medo disso, com medo daquilo. O dependente químico é uma pessoa que, de certa maneira, é assim. Ele tem medo de ser ele mesmo. E muitas vezes ele busca na dependência química uma forma de ser que ele idealiza na cabeça dele e que ele percebe que a dependência química permite que ele tenha. Então, a pessoa é tímida. Ela vai num baile, por exemplo, aí ela está lá sentada, doida para dançar, seja sozinha, seja com alguém, mas ela está lá, com medo de se levantar, chamar alguém para dançar, levar um não. Ela está com medo de dançar e alguém achar que é ridículo o jeito dela dançar. Enfim, ela está cheia de medos. Aí ela começa a beber. Ela começa a beber, e aí ela vai ficando mais alegre, vai ficando mais motivada e tal. Aí de repente está ela lá dançando, está ela se divertindo. Então o que ela faz? Ela associa o ato de beber a opa, olha eu dançando, olha eu sendo como eu gostaria de ser. Mas o que impede ela? Aí ela vai fazer sempre isso. Toda vez que ela for num baile ou ela for numa festa, ela vai entender que precisa, ela vai pensar que precisa beber para conseguir isso. E ela vai repetindo isso. Se ela tiver tendência à dependência química, ou seja, se o organismo dela tiver uma tendência a se tornar dependente da substância, ele cria uma dependência psicológica primeiro, depois ele começa a criar uma dependência física. E com o tempo, seja com álcool ou com outras drogas, o organismo dele vai se adaptando, vai desenvolvendo uma tolerância a essa substância, porque o organismo se acostuma com aquela dose,
E também porque o organismo começa a eliminar aquelas substâncias com mais rapidez, né? Porque vai criando substâncias que eliminam a droga com mais rapidez, ele precisa aumentar a dose. E aí é um círculo vicioso. Tolerância aumenta, dose aumenta, até que finalmente a pessoa começa a ingerir doses que aí vão trazer uma situação diferente. Ele fica animado, ele fica sob efeito da substância, ele obtém aquilo que ele quer, mas à medida que ele aumenta a quantidade, vai trazendo consequências tóxicas. E também ele começa, de repente, a ficar agressivo, ele começa a ficar, ele começa a sair do limite de determinados comportamentos, já começa a causar desconforto nos lugares, nas pessoas, começa a trazer uma série de problemas. Ele fica, às vezes, começa a ter dificuldade para ir trabalhar, começa a ter problemas financeiros, né? Dependendo da droga que ele usa, ele começa a ficar aí devendo ao traficante, devendo a um monte de gente, devendo para o comércio, devendo, ele começa a ter uma série de situações. Vai enraizando diversos Vai problemas enraizando. sociais. Isso. Mas ele mesmo assim ainda continua com dificuldade de entender que é dependente químico. Porque ele acha, ou então, se ele acha que a bebida é problema, ele vai começar a dizer, não, mas desempregado, como não beber? Com uma família como essa que eu tenho, que não me compreende, como não beber? Como não me Por drogar? justificar. Isso. Aí começa esse processo também de continuar responsabilizando o que está do lado de fora pelas situações difíceis que ele encontra do lado de dentro dele. Então, os familiares geralmente é que começam a ver que tem alguma coisa errada naquela situação. E como eles estão mais lúcidos, vamos dizer assim, né, sob certo aspecto, eles começam então a querer ajuda. Então eles começam a procurar o médico, começam a procurar o psicólogo, começam a procurar o CAPS, AD, começam a procurar os centros de tratamento, eles começam, né, os grupos anônimos de muita ajuda, eles começam a recorrer àquelas pessoas e instituições que possam buscar ajuda, mas o dependente químico muitas vezes ele continua resistindo. E às vezes só depois de várias perdas, né, familiares, financeiras, etc., é que ele começa a entender que precisa. A princípio, ele não, acha, não que ele ache que ele é dependente químico, mas ele começa a entender que precisa fazer algo para conseguir resolver a problemada que está sendo criada. Né? E muitas vezes, só depois que ele entra mesmo no tratamento da dependência química, que ele vai conseguir fazer essa aceitação de que ele é um dependente químico e que aí ele também precisa. Não, aí é aquilo que eu falo sempre para um dependente químico, que eles chegam e falam assim, eu quero parar de beber, eu quero parar de me drogar. Eu falo, olha, isso aí não é a meta. Aí as pessoas dizem, mas como assim não é a meta? Não é a meta. O que você precisa é aprender a viver sem a substância, sem usar a substância. E aprender a viver a substância é fazer mudanças psicológicas, afetivas, enfim, é o mudar minha vida, a vida interior. Porque aí você começa a ter outro tipo de relação com aquilo que está acontecendo. Então, se você perdeu o emprego, você não vai beber porque perdeu o emprego. Você vai analisar a situação de forma madura e vai tomar as providências para arrumar um outro emprego, uma outra colocação. Né? Se a família continuar difícil, se as relações familiares continuarem difíceis, você vai entender que é problema deles. Você está fazendo a sua parte para melhorar essa relação. Se a família não quer melhorar, ou está com dificuldade de melhorar, aí já é eles que vão ter que resolver a questão deles. Você está resolvendo a sua. Então, assim, se você é tímido, então você vai trabalhar a sua timidez. Você vai ver por que você é tímido, no que a timidez te atrapalha e o que você tem que fazer para essa timidez diminuir e acabar. Se você está deprimido, você vai tratar a sua depressão. Se você tem transtornos de ansiedade, você vai tratar o transtorno de ansiedade. Mas você não só vai tomar um medicamento para ansiedade, mas você também vai compreender por que você é ansioso, o que faz você ficar ansioso, por que você fica ansioso com essa situação e o que você tem que fazer para mudar. E assim com as outras situações, os outros transtornos que possam estar acontecendo e que precisam de tratamento. Sem dúvida. Doutor Rubens, até o momento a gente está falando de dependências, de entorpecentes, de álcool e assim por diante. Mas existem também outros tipos de dependência que são até lidados de forma mais
corriqueira e natural, seja com o uso excessivo da cafeína, né, do café, por Isso. exemplo, ou de medicamentos que passam a ser de refúgio, ou seja, para dor de cabeça, para dormir, precisa de um remédio para dormir, e aí acaba que a pessoa começa a usar isso de forma corriqueira. Isso também é prejudicial. Como ver esse impacto? Essa questão do medicamento, né? Por exemplo, o uso de medicamentos. Muitas vezes, por exemplo, voltando a uma parte da resposta anterior. Uma pessoa, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem uma depressão. Você vai fazer o diagnóstico, logicamente, vai ver o contexto em que essa depressão está acontecendo, né? Essa ansiedade está acontecendo, e você vai ter que medicar. Porque o cérebro, ele, na pessoa que tem entendendo aqui que a ansiedade por si só não é doença e não é problema, tá certo? Uma ansiedade dentro de um certo grau, ela é até benéfica, porque te prepara para uma situação. Então, por exemplo, você me convida para essa entrevista. Eu posso ter um pouco de ansiedade. Pensar, como é que vai ser lá? O que eu vou ter que falar? Como que vai ser? Como é que eu vou me preparar? Essa ansiedade me levará a me preparar para essa situação. Agora, se eu tiver uma ansiedade que atrapalha o meu desempenho, então eu fico num grau de ansiedade que eu não consigo me preparar para a entrevista, eu não consigo nem dar a entrevista, essa ansiedade, ela precisa ser tratada. Então é diferente. Eu fico um pouco ansioso com uma prova, um pouco ansioso que eu vou fazer um exame de motorista, por exemplo. Se isso não me atrapalhar naquele momento, não tem problema nenhum. Agora, está me atrapalhando, eu preciso tratar. Existe um, um desequilíbrio em substâncias no cérebro, que a gente chama de neurotransmissores, que interferem na ansiedade. Não são a causa da ansiedade, mas provocam, ajudam a provocar a ansiedade. Então você precisa medicar. A depressão é a mesma coisa. A depressão, às vezes, existe, por exemplo, um desequilíbrio de, por exemplo, de serotonina. Então você precisa utilizar muito desses medicamentos que vão ali manter uma quantidade de serotonina que o cérebro precisa para poder funcionar. Mas se a gente se limita só à medicação, então a pessoa está ansiosa, eu receito para ela um benzodiazepínico, receito um Rivotril, receito um Lorazepam, enfim, receito um ansiolítico. A pessoa vai tomar o remédio, vai ter uma melhora. Mas se ela não melhora a relação dela com a situação que causa ansiedade, amanhã ela vai chegar para mim e falar assim, ô doutor Rubens, eu queria que o senhor aumentasse a dose do remédio, porque o remédio está ficando fraco. Além do organismo estar desenvolvendo aquela tolerância que eu já falei, a situação está ficando mais incômoda. Aí a pessoa pede para aumentar o remédio. E assim vai. Então cria-se uma dependência química, porque esses medicamentos todos, às vezes o paciente chega, até estava assistindo uma aula agora de geriatria, onde estava conversando sobre depressão, e muitos pacientes muitas vezes relutam, né? Eles hesitam em tomar uma medicação, um calmante ou um antidepressivo, que fala assim, mas eu não vou ficar dependente desse remédio. Não. Aí eu sempre explico, você vai ter um certo grau de dependência química dele sim. Mas esse medicamento é necessário. É preciso entender que as dependências químicas das quais nós estamos falando são as dependências químicas que estão trazendo problemas para as pessoas. Agora, eu posso tomar um medicamento, por exemplo, eu tomo o clonazepam, que é vendido com a marca Rivotril. Eu vou desenvolver uma certa dependência desse clonazepam. E como ele tem um efeito prolongado, porque ele fica um pouco mais de tempo no organismo, você toma ele hoje, mas depois de amanhã você ainda está com uma certa quantidade dele no organismo. Se amanhã eu não precisar usar mais essa medicação, ela não poderá ser simplesmente suspensa. O médico fala, pode parar, para hoje. Não. O médico vai diminuindo a quantidade do medicamento para dar tempo dele ir sendo eliminado e, ao mesmo tempo, o meu organismo se adaptando à sua ausência. Por quê? Porque isso criou uma dependência química, que não é doente, é diferente, não é uma dependência química doentia, vamos colocar assim. Agora, se eu caio no círculo vicioso de ficar pedindo para aumentar a dosagem do medicamento,
sem tratar as situações que me levam a precisar usar esse medicamento, eu vou me tornando cada vez mais dependente químico da substância. Cada vez mais, usando cada vez doses maiores, aí de repente já passa para não ter que ficar tomando vários comprimidos ao dia, já passa para um outro medicamento mais forte. Que passa, eu posso tomar de 12 em 12, né, para não ficar tomando remédio muitas horas ao dia, passa para um que tem de 12 em 12, cobre o efeito daquele, mas cria-se um círculo vicioso. Por quê? Porque da mesma maneira que lá na dependência química doentia não estão sendo abordadas as situações que fazem com que o indivíduo pense que ele precisa usar o álcool, nessa questão de tratamento médico, eu também penso que eu preciso ficar usando doses crescentes de antidepressivo, de ansiolítico, quando na realidade eu poderia utilizar uma dose menor, mas resolvendo as questões que me provocam ansiedade. Então, dentro dessa pergunta, realmente, a pandemia também está trazendo essa situação. Por quê? Por causa daquelas mesmas questões que estão levando ao aumento das dependências químicas doentias, as pessoas, por ter, às vezes, diante dessas situações trazidas pela pandemia, elas estão tendo aumento da ansiedade, estão tendo aumento da depressão e acabam solicitando aos médicos que aumentem a dose dos seus medicamentos. É aquele negócio, então, né? Tudo em excesso faz mal. Isso. Nada em excesso é bom. Tudo é com equilíbrio, né, Lucas? Só que as pessoas, muitas vezes, não estão atentas a isso. Tem paciente que chega e declara mesmo, eu quero um remédio. Doutor, eu vim aqui. Às vezes ele fala desse jeito, eu vim aqui porque eu queria que o senhor receitasse um remédio para isso. Então, assim, e não querem, porque a gente tem que compreender o seguinte, nós todos temos uma dificuldade muito grande de entrarmos em contato conosco mesmos. A gente tem um prazer imenso em conhecer o outro, nós temos um prazer desse tamanho, muito pequeno de nos conhecer, porque nos incomoda entrarmos em contato com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as coisas sobre as quais a gente está enganado. Isso dói, isso causa uma dor, um sofrimento. E aí a gente se poupa disso. A gente prefere anestesiar as situações. Então, esses medicamentos, os antidepressivos, os ansiolíticos, são grandes contribuições, com certeza, para a área de saúde. Mas se você foca o tratamento somente neles, as situações não melhoram. Porque você está tratando a doença, mas o doente mesmo, a pessoa que está com a situação, ela não está sendo tratada. Isso muitas vezes ainda é uma confusão que é feita até pelos próprios profissionais de saúde. Às vezes eles pensam que tratando a doença, eles estão tratando o doente. E não é isso. Então essas dependências... Aí a pessoa, cafeína, por exemplo. Café também é da nossa cultura. É uma droga que faz parte da cultura. E, felizmente, ninguém está dando distúrbios e problemas porque toma café. Mas em excesso também vai trazer algum prejuízo. Mas eu digo assim, mas eu falo assim, mas ninguém está causando, não existem distúrbios, assim, ninguém deixa de trabalhar porque está tomando café, ninguém deixa de cuidar da família porque está tomando café. Mas a cafeína, mas se essas pessoas ficarem sem tomar café, entendeu? Elas muitas vezes simplesmente não funcionam, porque elas precisam da cafeína. Na realidade, todos nós, em algum grau, somos dependentes de cafeína, né? Uns mais, tomam mais café, outros menos café, mas todos nós, em certo grau... A gente tem que compreender que quando se fala em dependência química, tem que deixar isso bem claro. Não é dizer que é ruim, não é isso não. É ruim se estiver trazendo problemas, se estiver saindo do controle da pessoa. Eu usar álcool fora de controle. Eu usar medicamentos lícitos fora de controle, igual você falou. Ficar aí tomando remédio. Eu tenho uma dor de cabeça tensional, uma cefaleia tensional, uma dor de cabeça porque eu fico tenso, porque eu fico nervoso, porque eu fico isso, porque eu fico aquilo. Eu não procuro métodos para relaxar, fazer uma meditação, fazer um relaxamento, fazer uma atividade física, né? Ter lazer. Eu não procuro resolver dessa forma. Eu vou, de repente, ficar, de certa forma, dependente de medicamentos para dor de cabeça. Eu vou ficar toda hora tomando um analgésico, né? E muitas vezes, voltando à cafeína, muitos analgésicos têm cafeína. A cafeína ela entra como um adjuvante, um ajudante ali para dar uma analgesia, entendeu? Então, assim, é sutil.
Às vezes a pessoa fala, não, não toma, eu não uso tanta cafeína, senão, mas de repente ele esquece do medicamento dele lá que tem cafeína. Então essas coisas também entram. E são processos que são difíceis, porque, infelizmente, na nossa cultura, ainda não existe uma cultura, principalmente no Ocidente. O oriental, às vezes, ele procura muito essas atividades relacionadas à meditação, né? Tai Chi Chuan, várias Algo atividades mais que relaxam, alternativo, né? mais ligado à natureza, A na maioria das natureza. vezes. Nós ocidentais, a gente aqui no Ocidente, a gente muitas vezes não dá atenção para esse lado. É o Né? gostar de algo mais prático, praticamente milagroso. É, É o remédio, por exemplo, algo que vai, tomei agora e já já tô resolveu. 100%, resolveu. É o que a gente chama de satisfação imediata, né? As mediatas, existe uma diferença entre mediata e imediata. Na mediata, as coisas vão acontecendo um dia de cada vez, é ao longo do tempo. No imediatismo, é na hora, eu quero na hora. Então, eu quero que a minha dor de cabeça melhore já. Então, eu tomo o remédio. Se não resolver, eu quero um remédio mais forte. Mas de repente fala, pô, você podia fazer uma meditação, faz um relaxamento, né? Faz uma atividade física, uma caminhada. Como é que está seu lazer? Está em desequilíbrio? Às vezes você está trabalhando demais, mas aí a pessoa acha que não. Não, eu não quero resolver dessa maneira, não. Por quê? Porque dá trabalho. A gente é engraçado, a gente não se incomoda de fazer trabalho profissional, né? Mas se você for fazer algo que não seja trabalho profissional e dá trabalho, você já não quer fazer. Então, e tem outras coisas, né, que a gente tem que falar aqui também, dentro do contexto de pandemia, que existem as dependências de sexo, existem também as dependências de comprar compulsivamente, de comer compulsivamente, e muitas vezes o dependente químico, quando ele não resolve essa questão do viver, aprender a viver sem a substância, ele foca só em parar mesmo de usar, ele para, porque tem gente que fala, sou de opinião. Falei que não vou usar, não uso. Tá, não usa, mas ele desenvolve outras compulsões. Ele começa a comer muito, ou ele começa, ou se ele era dependente de álcool e cigarro, ele para com o álcool, mas começa a fumar mais. Então Buscar ele se refúgios. desequilibra em outras áreas da vida dele, entendeu? Então por isso que na realidade todo tratamento, toda situação, seja psíquica, seja física, tem que, mesmo uma doença que você possa pensar, não tem nada a ver, não tenho um diabetes, eu vou tratar só meu diabetes. Não, você tem que tratar também as situações espirituais e emocionais que estão levando você a ter uma descompensação diabética e aí você tem que tratar a doença. Nós ainda não temos o conceito hoje de tratamento integral, né, que é você tratar a pessoa como um todo, muitas vezes é confundido de achar que o todo é só o corpo. Entendeu? Não. Tem a parte espiritual, tem a parte psíquica, né? Tem toda essa questão. Tanto é que os alcoólicos anônimos falam em despertar espiritual. Despertar espiritual é muitas vezes a pessoa descobrir que não é aqui colocar a questão do espírito aqui como uma questão religiosa. E até a religiosidade bem encaminhada pode ajudar muito também, com certeza. Mas é você descobrir que precisa de um processo de trabalho na sua área espiritual, na sua área psíquica. Não é só ficar focado no físico, senão você fica sempre no mesmo círculo vicioso. Né? É isso. E volta cada vez mais desesperado no ponto de partida. Né? Sem dúvida. Doutor Rubens, muito obrigado por essa conversa. Tenho Eu que certeza que foi agradeço. muito enriquecedora para muitas pessoas e que traga essa reflexão, né? Se você está aí numa dependência, se você está aí vendo uma compulsividade muito grande, busque um profissional, avalie, né, o seu estilo de vida e vamos aí seguindo uma vida mais saudável e Isso. Eu ressalto que a ajuda está aí. Né? Como profissional, eu trabalho nessa área da dependência química, né? Tem o CAPS AD aqui em São Del Rey, tem a Vila Esperança, né, da APADEC, né? Tem várias formas da pessoa buscar ajuda. Tem os grupos anônimos de muita ajuda, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Para os familiares, tem o Al-Anon, né? É importante ressaltar para os familiares que eles também precisam buscar ajuda, porque eles também adoecem, né?
com a dependência química do seu familiar, eles também adoecem e vocês familiares também precisam buscar ajuda. Né? Tem um trabalho que envolve a família, envolve o dependente químico e envolve a família. Enfim, a gente entender que a ajuda está aí disponível, né? E, como você falou, importante buscar. Né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui de novo, contribuindo, né, nesse processo, e a gente se coloca sempre à disposição. Certinho, Obrigado, muito viu, obrigado, Lucas? Dr. Rubens. E muito obrigado a você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, encontro marcado. Um grande abraço.